Duas coisas muito comuns que acontecem para afetar o tempo de resposta de uma aplicação é acesso à rede e I/O. I/O em disco, I/O em memória. Essas são as coisas que mais consomem tempo de processamento. Então, se você está com um tempo aí de 10 segundos e está pensando em abaixar o tempo do processamento da sua aplicação, não adianta você ficar mirando em usar. Eu conheço gente, por exemplo, que gosta de mexer ali e falar: mas se eu usar list ou se eu usar array, eu tenho uma diferença. Se eu usar for ao invés de usar for each, eu tenho um ganho de performance. Cara, pensa bem se você precisa desse tipo de otimização. Elas não fazem efeito para você. Porque você está na ordem dos segundos ainda. Então ganhar 1 milissegundo, 100 milissegundos, não vai resolver seu problema. Seu problema geralmente é quando você vai na rede. Pô, vou chamar um serviço. Né? No meio do meu processo aqui, tem um processo que é longo. E aí, no meio desse processo, eu chamo vários serviços na rede. Pô, será que eu estou gastando muito tempo para chamar esses serviços? Será que, por exemplo, o tamanho do meu request e do meu response, ele está muito grande, está começando a fazer gargalo nas placas de rede? E aí talvez, ao invés de usar XML, eu vou usar JSON, que é um pouco mais magro. Será que ao invés de usar o JSON, eu não deveria usar, sei lá, protobuffer, que é um negócio que fica bem menor ali? De repente é uma saída. Então, são otimizações diferentes. Muitas vezes o outro serviço está com um problema. Você está procurando um bicho papão aí dentro da sua aplicação, mas o problema está nos outros serviços. Eles estão demorando para responder. Então, você precisa ter, por exemplo, você precisa se preocupar ali com ter uma boa observabilidade. Você tem um software para fazer esse acompanhamento? Como é que você vê isso em produção? Você consegue ver em tempo real? Acesso a disco. Disco também é um problema. I/O, de forma geral, né? Ir no disco, ir na memória. Às vezes a gente precisa recolher arquivos do disco e aí demora. Ou às vezes I/O no banco mesmo, né? Que aí tem os dois, tem acesso à rede e tem I/O no disco, né? No caso do banco de dados. Será que suas queries estão bem otimizadas? Né? Será que ali o seu acesso a banco, muita gente fica se preocupando com a configuração da conexão do banco. Ah, se eu estou usando pooling, se eu não estou, se eu não sei o quê. Isso é uma coisa para você se preocupar, mas já é um segundo nível. O primeiro nível ali que você tem que ver é se suas queries estão rodando bem. Será que está indo nos índices certos? Será que você está trazendo muita coisa do banco, está congestionando a rede também? Será que o tempo de resposta das suas queries é bom? Mesmo indo nos índices, será que não tem alguma coisa que você possa melhorar? Talvez criar mais índices, talvez otimizar suas queries para ter um plano de execução melhor. Tem uma série de coisas ali para você olhar em acesso a banco, em acesso a disco mesmo. Ah, preciso ir no disco. Será que você tem que ir no disco em todo request? Será que de repente você está indo buscar um arquivo que por algum motivo não é o arquivo de configuração da sua aplicação, mas você precisa de um outro arquivo que está em outro lugar do disco? E aí, sei lá, todo request você bate lá, será que você não podia carregar esse arquivo em memória? Num cache local ou num Redis, por exemplo, né? Carregar esse conteúdo em outro lugar, e aí você acessa ele em cache, não precisa ficar indo ao disco toda hora. Porque às vezes você vai no disco uma vez e é tudo bem. Se você precisa ir no disco 1000 vezes por segundo, talvez não seja tudo bem. Então são várias outras coisas que você precisa resolver antes de começar a pensar em otimizações, micro-otimizações, como a gente costuma dizer. Na maioria das vezes você não precisa. Não estou desmerecendo, veja bem. Não estou falando que mas não tem situação que não vai rolar isso aí. Não, em algumas situações talvez seja útil para você. Mas eu tenho quase certeza que poderia apostar um sorvete aqui que você tem muita coisa para olhar. Muita coisa. E eu sei que os benchmarks estão aí, eles mostram o for contra o for each, o switch case contra o polimorfismo, que pode ser mais rápido. Mas será que é isso que você precisa para melhorar sua aplicação? Será que você precisa caçar esse pelinho nesse ovo aí ou você está achando coisas demais? É isso que eu quero que você pense.